Olá a todos! No vídeo de hoje falaremos sobre bibliologia, o significado, o sentido estrutural, conceitual, a forma que a Bíblia foi organizada, os idiomas que foram escritos. Vamos ver tudo o que aborda a matéria de bibliologia. Então, na matéria de hoje sobre bibliologia, nós iremos analisar alguns pontos que a própria matéria de bibliologia trata, que são assuntos muito importantes. Bom, então antes de começar a falar realmente sobre bibliologia, vamos entender o porquê que esse é o assunto mais importante. Eu considero ele como mais importante porque ele é a base de tudo aquilo que nós falaremos aqui no canal. Nós trataremos diversos assuntos, trataremos diversos temas e todos eles têm que ter uma base sólida, que é a Bíblia. Então é como, podemos exemplificar como um edifício. Se você estiver construindo o seu edifício, mas a sua base não estiver sólida, não estiver muito firme, o que acontece com toda aquela construção que está para cima? Ela pode ruir. Então por isso que é muito importante o vídeo de hoje e a matéria de bibliologia, que é onde nós firmamos a nossa base, que é onde nós construiremos todo o nosso estudo acerca de Deus, acerca de teologia. No seminário que eu participei, ele é no seminário cíclico, então eu não tive a matéria de bibliologia como minha primeira matéria. Mas no seminário que eu estou fazendo lá no Cadete, a primeira matéria foi bibliologia, e justamente por isso, por ela ser a nossa base para aquilo que nós iremos tratar no todo o decorrer do curso. De todos os estudos que nós faremos acerca de Deus, sobre Jesus, acerca do homem, ela tem que estar respaldada pela Bíblia. Isso aí é por isso que eu chamo do principal, por isso que eu chamo da nossa base, é a bibliologia. Então, com relação à bibliologia, vamos primeiro ver o significado da palavra. Bibliologia é a junção de duas palavras, biblios e logia. Biblios seria conjunto de livros, existe documentos que falam que seriam até uma prateleira de livros. A gente pode ter também ela como uma biblioteca ou como livro somente. Logia é estudo, tratado acerca de um assunto. Então nós vamos estudar a matéria de bibliologia, é o estudo, o tratado acerca dos livros, do conjunto de livros. Desses livros que nós hoje chamamos como Bíblia, como Palavra de Deus. Mas tem uma questão. Quando nós estudamos a Bíblia, nós podemos estudar sobre dois pontos de vista. Seria no sentido conceitual ou no sentido estrutural. No sentido conceitual, ele vai tratar da mensagem da Bíblia. Ele vai tratar do conteúdo da Bíblia. Mas essa não é a matéria que nós veremos aqui. Existem matérias de exegese, de hermenêutica. Essas matérias é que tratam do conteúdo bíblico, do conteúdo da mensagem. Elas é que vão analisar aquilo que está sendo dito pelos escritos. E a matéria de bibliologia não trata isso a fundo. Isso é responsabilidade das matérias de hermenêutica e exegese. O que nós vamos verificar aqui? Nós vamos estudar aqui quanto à sua estrutura. Claro que nós entraremos aqui em alguns pontos, porque ela é a nossa única regra de fé. Como eu mesmo já disse, ela é a nossa base, então nós precisamos ter ela muito bem alicerçada. Mas quando você quer estudar o conteúdo da mensagem, isso não é a matéria de bibliologia, e sim matéria de hermenêutica, de exegese, que vão tratar dessas questões. Então aqui nós veremos o sentido estrutural da Bíblia, ou seja, esse veículo que veio até nós, os idiomas que foram escritos, nós veremos quem escreveu, como que a Bíblia está separada, como que ela está classificada. Nós veremos todos esses pontos dentro da matéria de bibliologia. Então, para começar, dentro da questão estrutural, nós iremos verificar os idiomas. Quais os idiomas que a Bíblia foi escrita? Principalmente a Bíblia foi escrita em dois idiomas, o Antigo Testamento em hebraico e o Novo Testamento em grego. Existem alguns trechos que são em aramaico, mas os dois idiomas principais são hebraico e grego. Quem é o autor da Bíblia? Saberia me responder? Primeiramente, Deus, certo? Nós entendemos ele como o autor que moveu os escritores para trazer a palavra de Deus até nós, em seus relatos, em suas histórias, em suas profecias. Mas a Bíblia nós podemos considerar que tem um único autor, que é Deus. Agora, quantos escritores nós temos da Bíblia? Aí nós temos mais de 40.
Então nós podemos classificar como Deus sendo o autor da Bíblia, mas tendo seus escritores, que são desde Moisés em Gênesis até João em Apocalipse. Quantos livros a Bíblia tem? A Bíblia ela é um único livro, mas ela também é um conjunto de livros. Nós podemos falar a Bíblia como sendo a Bíblia, a Palavra de Deus, o livro Bíblia, mas ao mesmo tempo ela contém muitos livros dentro dela. E quantos livros a Bíblia tem? A Bíblia tem 66 livros, separados em 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Então a Bíblia tem 66 livros. Mas como que esses livros estão dispostos na Bíblia? Como que eles estão organizados lá dentro? Eles estão organizados de forma cronológica? Eles estão organizados por autores? Como que eles se organizam dentro da Bíblia? Eles se organizam por estilos literários. Então, assim, nós podemos separar estilos literários do Antigo ou do Novo Testamento ou classificar eles como um todo. Eu vou falar aqui de forma completa de estilos literários da Bíblia como um todo, e quando a gente entrar em panorama bíblico, nos outros vídeos que falaremos mais específicos, nós entraremos no Antigo e no Novo Testamento, e aí nós teremos uma separação mais assertiva. Mas agora eu vou falar somente da Bíblia como um todo. Então a Bíblia é separada por estilos literários. Como que estão organizados esses estilos? Então primeiramente nós temos a lei, que seriam os 5 primeiros livros. Depois nós temos os livros históricos, que seria de Josué até Esther. E aí nesse caso nós podemos pegar Atos também, trazer Atos também para essa classificação como um livro histórico. Depois nós temos os livros poéticos, que é de Jó até Cantares. Então esses estão classificados dentro dos livros poéticos ou sapienciais, dependendo da literatura, vocês vão ver dessa forma. Depois desse nós temos os proféticos, que seria de Isaías até Malaquias, e aí nesse caso nós podemos pegar também o livro de Apocalipse e trazer para cá. Então nós teríamos esse grupo dos livros que seriam os proféticos. Depois nós teríamos os biográficos ou os evangelhos, que seriam os 4 livros, certo? Mateus, Marcos, Lucas e João, sendo que os Mateus, Marcos, Lucas, eles são evangelhos sinóticos, ou seja, eles têm um conteúdo muito parecido, e João ele é à parte, você vai ver que a linguagem dele é diferente dos 3, mas os 4 estão dentro da classificação de biográficos. E depois nós temos os doutrinários, que iria de Romanos até Filemon, que seriam os doutrinários paulinos, né? Então você vai encontrar essa separação também. Dentro dos doutrinários você poderia ir de Romanos até Judas, mas o que acontece? Você pode separar em epístolas paulinas ou esses doutrinários escritos por Paulo e os gerais. Então nós teríamos de Romanos a Filemon, como os paulinos, e os gerais de Hebreus até Judas. Porque Hebreus eles não consideram como um escrito paulino. E a gente pode entrar num vídeo explicando mais sobre isso, porque a gente vai encontrar na internet diversas linhas teológicas que defendem quem escreveu. Foi Paulo, foi Apolo, foi Barnabé, foi Priscila. Então assim, pode ser diversas pessoas que poderiam ter escrito esse livro. O que a gente sabe ao certo é que nós não sabemos quem foi. Então nós incluímos eles como nos doutrinários gerais ou nas epístolas gerais, ok? Nós temos também com relação ao tempo. Dentro dessa questão estrutural da Bíblia, nós temos o tempo que a Bíblia apresenta para nós. E esse tempo nós podemos separar em 2. Nós podemos separar o que os escritos nos apresentam ou a história nos apresenta. Vamos caminhar aqui. Vamos ver se eu consigo deixar claro para vocês aqui o que seriam essa questão do tempo e da história. Então assim, qual que é o período histórico que a Bíblia nos apresenta? Então nós podemos ver que ela nos apresenta o primeiro livro escrito por Moisés, que foi mais ou menos 1500 anos antes de Cristo. Nós temos Moisés escrevendo Gênesis, relatando da criação, e aí é para trás, nós não saberíamos estimar exatamente quanto tempo nós temos, até o último livro escrito por João, que podemos dizer que encerrou no ano 100 depois de Cristo. Então nós teríamos esse período de mais ou menos 1600 anos que a Bíblia nos apresenta de uma questão histórica.
Então vamos contar de Moisés até João. Agora com relação à história. Então, de quando a quando que a Bíblia nos traz um relato? A Bíblia nos traz da criação até a eternidade. Então nós temos um período onde nós temos da criação, quando Deus cria tudo, cria os céus, cria o tempo, cria nós seres humanos, até João, lá escrevendo em Apocalipse, relatando do novo céu, da nova terra, do grande juízo, da condenação dos pecadores, do diabo e dos demônios. Então nós temos aí um período que seria da criação, de tudo que nós conhecemos hoje de tempo, espaço, matéria, tudo isso, até a eternidade, onde estaremos com Cristo no novo céu e na nova terra. Então no período, se nós olharmos assim, os escritos, seria de Moisés a João, seria mais ou menos uns 1600 anos de história sendo tratada na Bíblia. Mas quando nós vamos para a história realmente, aí nós temos da criação, que nós não podemos estimar quando exatamente foi, 4.000, 5.000 anos, 8.000 anos, até a eternidade, até depois que se passar todas as coisas, até depois da volta de Cristo, até depois do trono branco, do juízo, da condenação. Então nós temos um período de história que seria da criação à eternidade. Um outro ponto também que nós podemos ver dentro da matéria de bibliologia é quais são os meios de transmissão da Bíblia, que a galera não mandava WhatsApp lá antigamente, não ficava compartilhando texto bíblico no YouTube, né? Então qual que foi o primeiro modo de transmissão da palavra? Então de Adão até Moisés, que foi o primeiro escritor, como que a Bíblia era transmitida? Através da tradição oral. Então Adão contou a seus filhos contaram aos seus netos, depois aconteceu o dilúvio. O que aconteceu? Morreu todo mundo, só sobrou Noé e sua família. O que Noé fez? Noé relatou para os seus filhos tudo aquilo que ele já tinha de conhecimento, e assim o conhecimento foi se passando, até que chegou Moisés, que foi o primeiro escritor da Bíblia. A Bíblia fala que ele era dotado de toda a ciência do Egito, então ele foi instruído em toda a ciência do Egito, e Deus capacitou e usou a vida dele para que ele pudesse ser o primeiro escritor. Então nós temos primeiramente a tradição oral, depois nós temos a Bíblia escrita. E aí a Bíblia primeiramente escrita, primeiramente Deus entrega as tábuas, então nós podemos dizer que foi na pedra, através de Deus, escrevendo nas pedras e entregando para Moisés. Depois Moisés escrevendo em pergaminhos, que eram couro, era um pedaço de couro, então Moisés escreveu a lei nesses pergaminhos. Depois também tiveram outras formas, mas as principais, depois teve o papiro, que era uma planta aquática, que, se eu não me engano, foram os chineses que descobriram. E o que acontece? Então era uma forma mais fácil de lidar com o material para se trabalhar. E depois teve o papel. Então a gente vê que veio da pedra, passando para o couro, passando para o papiro, chegando até o papel. E hoje como que ela está para nós? Ela está tanto no papel quanto em forma digital, mas continua sendo os escritos. Então nós temos hoje... No celular nós temos a Bíblia, nós temos no computador, nós temos disponíveis elas de diversos formatos, mas ainda utilizando o meio de escrita como transmissão, o meio de transmissão está escrita. Então primeiramente nós tivemos a tradição oral, agora nós temos os escritos de diversas formas, chegando até os dias de hoje com o meio digital. E quais são as outras formas que temos também da Bíblia hoje? Nós temos a Bíblia em áudio, quem não conhece a Bíblia do Cid Moreira. Então nós temos a Bíblia em áudio, nós temos a Bíblia em vídeo, nós temos a Bíblia em Libras, e aí em Libras tem que ser em vídeo, né, para as pessoas. Então nós temos a Bíblia em Libras, nós temos a Bíblia em Braille também, que é para os cegos. Então assim, hoje está difundindo para diversos formatos, nós temos a Bíblia. E se a tecnologia avançar, nós teremos outros mais meios de transmissão da Palavra de Deus. E aqui fica uma dica, não sei se vocês conhecem, em Barueri existe um museu da Bíblia, que é da Sociedade Bíblica. Dentro da Sociedade Bíblica tem o Museu da Bíblia. Vou deixar o link aqui na descrição para vocês acessarem, conhecer um pouco. Você consegue agendar uma visita lá também para
de repente com a sua igreja, é muito bacana, é muito legal. Eu já fui lá não como visita, mas eu fui como... estava num evento lá na Sociedade Bíblica e pude conhecer o museu. Não tinha nenhum guia para me apresentar, mas eu pude ir lá. Então lá tem a Bíblia em braille, que são livros grandes. Cada livro da Bíblia, seja Gênesis, Mateus, ele é um livro grande para que tenha espaço para as letras, né? São letras, aquelas bolinhas são letras. E tem diversas outras, tem uma réplica da imprensa de Gutenberg. Então, se vocês puderem conhecer, eu vou deixar o link aqui na descrição. Tô fazendo um vídeo aqui, mas tô achando que tá ficando muito longo. Acho que eu vou fazer o seguinte, vamos quebrar em duas partes então esse vídeo. Vou fazer até aqui. E no próximo vídeo eu vou tratar sobre a questão da revelação da Bíblia como revelação de Deus para nós e as implicações sobre isso. Então eu agradeço vocês por estarem até aqui, por ter ficado. Então vai ter o Bibliologia 2 para a gente poder sequenciar aqui, senão vai ficar muito extenso esse vídeo. Na próxima a gente vai ter que falar alguns textos bíblicos, então pode ser que demore mais um pouquinho. Eu já peço para vocês, se vocês gostaram, deixa o like aqui embaixo, deixa o joinha. Se vocês não gostaram, comenta aqui na descrição aquilo que pode melhorar. Como eu já disse, o propósito desse canal é trazer aqui uma visão mais, um estudo, algo mais sistemático para a internet, aqui para o YouTube. E se inscreve no canal se vocês gostaram e compartilhe aí nas redes sociais com aqueles que querem conhecer mais acerca da Palavra de Deus. Esse é o Teologia de Cada Dia e eu agradeço o tempo de vocês. Valeu!